Vamos abrir nossas Bíblias em Números, capítulo 11. Os irmãos não reparem, eu estou muito rouco, estou com inflamação na garganta, meio aos trancos e barrancos, mas nós vamos chegar lá. Já melhorou bastante de domingo para cá. Números, capítulo 11, para nós darmos sequência ao nosso estudo. E nós vamos fazer a leitura da primeira parte, que vai do verso de número 1 até o verso de número 9. Nós já trabalhamos os 3 primeiros versos, mas para entendermos a nosso pontapé inicial, nós vamos fazer a leitura então do 1 até o verso de número 9. O tema aí é a murmuração dos israelitas. Números, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer, lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisavam, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos por estar na tua casa, podemos louvar o teu nome. E também, ó Deus, quando diante da tua palavra nós estamos, queremos pedir, ó Deus, que o Senhor de uma forma muito especial possa falar ao nosso coração. E de fato, ó Deus, como já até foi feito, foi dito, que nós possamos sair daqui diferentes, cheios da tua palavra, cheios do conhecimento da palavra do Senhor. E ó Deus, para que esta também possa transformar a nossa vida, nos moldar o nosso caráter segundo a sua vontade. Assim, ó Deus, nós te pedimos e oramos. Amém. Como alguns de vocês que estavam quarta-feira podem observar, nós estamos dando sequência. O texto que nós estamos abordando vai do capítulo 10, verso 11, até o capítulo 12, verso 16. Ele retrata 3 cenas da vida de Israel. A primeira cena vai falar sobre a marcha deles, né? Marchando sobre as ordens de Deus, que foi o que nós vimos semana passada. E entramos na segunda cena. A segunda cena, o tema dela é queixando-se para o servo de Deus. E nós fomos no primeiro ponto, né? Paramos no primeiro ponto, que é a murmuração dos israelitas, já do capítulo 11, do verso 1 ao 3. E nós vamos seguir daqui. O segundo ponto do nosso estudo aí, dessa sequência da segunda cena, é a murmuração desse então chamado populacho. Nós vamos aprender algumas lições muito preciosas aí com essa parte. Vamos lá? Este é o único lugar do Antigo Testamento em que o termo hebraico azap-sup é usado e descreve a ralé, ou gentalha,
que acompanhou os israelitas quando saíram do Egito, conforme o texto lá de Êxodo, capítulo 12, verso 38, assim nos informa. A Bíblia não explica por que esse povo deixou o Egito. Aqui nós vamos entrar no campo de algumas possibilidades. Talvez alguns temessem que mais juízos viessem sobre os egípcios e acharam mais seguro acompanhar os israelitas. Alguns servos e escravos podem ter visto na partida de Israel uma oportunidade de sair do Egito, enquanto o povo estava ocupado sepultando seus mortos. É possível ainda que outros fossem bem intencionados, mas por não terem a fé no Senhor, seu coração nunca mudou. Qualquer que fosse sua origem, esse populacho trouxe muitos problemas para Moisés e o povo de Israel. E um grupo parecido de pessoas está sempre criando caso com os servos e o povo de Deus. Aí nós temos um paralelo do Novo Testamento, né, na parábola do joio e do trigo, lá em Mateus 13. Jesus ensinou que onde quer que o Senhor plante seus verdadeiros filhos, o diabo também vem e planta as suas imitações. A natureza de Satanás é imitar e infiltrar-se, o que explica porque Paulo advertiu a igreja sobre os falsos irmãos lá em Gálatas, os obreiros fraudulentos e o outro evangelho, ou seja, um evangelho falso também lá em Gálatas. Então nós vemos que havia ali naquele contexto daquele povo, que a gente não pode esquecer, eles estão em caminhada, eles estão num trajeto, seguindo um trajeto, havia inúmeros grupos dentro deles, e dentro desse grupo havia esse populacho. Era um grupo formado, como nós vimos semana passada, né, de pessoas oriundas de outras nações, das regiões da onde esse povo saiu ali do Egito. Poderia se caracterizar como sendo alguns escravos, tendo alguns escravos e outros não. Mas o fato é que eles não eram especificamente do povo de Deus, do Israel de Deus. Eles acompanharam, estavam ali junto. Aquilo que o povo realizava, aquilo que o povo fazia, eles também faziam. Seguiam junto. Essa é a grande verdade. A grande questão é que, por mais que estavam juntos, não eram parte do grupo. Sim, dona Vilma. Porque o número é registrado na Bíblia, não às vezes com tanta exatidão, o número de pessoas que saíram do Egito, dos israelitas. E esse populacho, ele estava contado dentro desse número ou não? Não, eu acredito que não. Eles não eram um povo, por mais que eles estavam juntos, eles não eram um povo que faziam parte. Eles vão dizer assim, sabe aquela história daquele peixe que acompanha o tubarão? Tem um peixinho bem pequenininho que anda junto com o tubarão, né? É mais ou menos aquilo. Estavam de carona, mas eles não faziam parte do povo. Conviviam, participavam das coisas, mas não eram. Mas não fazia parte. Por isso eles não acredito que não eram contados, né? O famoso teólogo dos nossos dias, chamado Warren Wiersbe, ele afirma que, ao longo de muitos anos de ministério, aprendi que não são os inimigos de fora da igreja local que fazem estragos, mas sim as imitações que se encontram dentro da comunidade da igreja. Aqui nós temos um problema sério. A gente observa historicamente no contexto da igreja, a gente vai ver que muita coisa surgiu mesmo dentro da igreja. Que trouxe divisões, que trouxe problemas, surge dentro do contexto da igreja. É aquela história que eu falei para os irmãos da peneira do ouvido. O conhecimento da gente é como uma peneira que está no ouvido. Uma peneira que passa o feijão, passa a farinha. Mas a peneira que passa a farinha, de repente não passa o feijão, se for fino. Dependendo do conhecimento que eu tenho, o buraco da peneira está bem fininho. Eu vou ouvir alguma coisa, por mais belo, por mais que aparente aquilo ser algo que vem de Deus, a minha peneira estando fina, eu vou saber se aquilo de fato é ou não de Deus. E eu vou saber julgar até que ponto aquilo procede, aquilo é bíblico e aquilo é certo. E eu vou então saber como reagir àquilo. Porque as grandes questões que trazem problemas para a igreja, elas não surgem, vamos dizer assim, estampadamente, abertamente. Elas entram sorrateiramente e causam um estrago, porque
Às vezes o conhecimento da gente não é o suficiente e aquilo entra. Eu tenho uma preocupação, muitas vezes, com o canal aberto, com os canais abertos de televisão. Você liga a televisão um dia de sábado, em determinados canais, como é muito caro o tempo ali utilizado, então são programas curtos. Mas é um atrás do outro. Começa um, termina outro, começa um, termina outro, e assim vai. Um atrás do outro. Você ficar a manhã inteira lá, você vai assistir uns 10, 15, 20 programas. E às vezes eu fico preocupado com as pessoas quando assistem aquilo, e o ouvido, né, o buraco da peneira, que é o ouvido, está os buracos muito grandes. E as pessoas assimilam aquilo que está sendo dito como sendo verdade, porque muitas vezes aquilo está vestido, ou vamos dizer, transvestido de uma verdade de Deus. E a gente não toma os devidos cuidados, e a gente acaba assimilando coisas que não estão nem de acordo com a palavra. Esse populacho causou um estrago muito grande no contexto da igreja ali, daquele povo que estava peregrinando, e muitas vezes essas situações também ocorrem no nosso meio, dentro da igreja, de pessoas que falam a coisa sem pensar, sem analisar, e isso é fácil de ocorrer. Se a gente não tomar cuidado, a gente tem que tomar sempre aquela regra de que a gente não sabe tudo. Fulano é pastor. Pastor tem que saber de tudo. Bobagem, não tem que saber de tudo. Como é que eu vou saber? Eu me lembro que uma vez uma senhora me procurou depois de um culto lá. Falou assim, pastor, eu estava lendo um texto hoje pela manhã, achei muito interessante. O que era? Não, lá fala sobre o texto de Apocalipse que fala do touro, e o touro não sei o quê, e o touro não sei o quê. O que significa o touro, pastor? Como assim? Estou igual a senhora, não sei não. A senhora me dá um tempo para pesquisar, eu vou saber o que significa o touro assim. Oi, gente. Quando eu falei isso, ela ficou meio espantada, falou, amanhã a senhora me pergunta que eu vou saber responder, mas por hora eu não vou saber. Vou falar uma coisa sem ter certeza, para falar coisa errada? É melhor então a gente estudar, para isso a gente tem material, para isso a gente tem condições de fazer o seminário, para poder aprender, estudar e verificar o significado das coisas, se é que tudo tem seu significado. Mas o duro é que às vezes as pessoas ficam seguindo aquele ditado, né, caçando o chifre na cabeça de cavalo. Aí vai atribuir significado a uma coisa que não tem aquilo, vai afirmar uma coisa que não é aquilo, e assimila como aquilo sendo verdade. Esse populacho existe no nosso contexto, da mesma forma que aconteceu aqui. Algo importante que eu coloquei aí para nós. Esses intrusos podem marchar junto com a igreja, agir como se fosse povo de Deus, mas não têm o desejo de buscar as coisas espirituais. E mais cedo ou mais tarde, acabam mostrando com o que estão verdadeiramente comprometidos. É um povo que está presente, contudo sem comprometimento. Mas veja um dos principais problemas do populacho. Preste atenção. Os israelitas participavam de um milagre 6 manhãs por semana, quando o pão do céu caía no acampamento, provendo o sustento necessário para aquele dia. Talvez, influenciados pelo populacho, muitos dos israelitas enjoaram do cardápio e tentaram melhorar a receita de Deus. Em vez do maná, queriam as comidas que apreciavam no Egito. Esqueceram-se da escravidão do Egito e lembraram-se apenas daquilo que agradava a carne. Aí a gente vê claramente o estrago que esse grupo provocou. Levantou esse sentimento no meio do grupo e foram, Maria vai com as outras, né? Foram seguindo aquele populacho e aquilo esparramou. É interessante a gente dizer que o que não presta esparrama tão fácil, né? Já pensou se as coisas boas esparramassem também tão fácil desse jeito? Mas não esparrama. Mas um trem quando não presta, uma ideia que é ruim, que é algo que não é de Deus, quando é para esparramar, parece febre. Esparramou no meio do povo. E estava todo mundo contaminado com aquela ideia, influenciado com aquela ideia, pensando nas comidas lá do Egito, das panelas de carne lá do Egito. E rumo a confusão no contexto que não tem quem aguenta um negócio desse. Pensando nas coisas lá do passado que já foi. E o pior, ainda fazem uma leitura errada do passado. Por quê? Eles estavam lembrando das carnes como se fossem algo bom.
e se esqueceram de que naquele momento as carnes eram dadas para quem era escravo. Então não tinha muito privilégio. Aí eu coloquei assim para nós outro ponto bem importante. Como é triste quando pessoas que se dizem cristãos, vivem a realidade da igreja, estão dentro das igrejas, buscam substitutos no mundo, em vez de se desejar o maná celestial que é a palavra de Deus. Ao tentar atrair e agradar o populacho, certas igrejas transformam seus templos em teatros, seus ministérios em shows, seus cultos em entretenimento. Só para a gente ter uma ideia, o interesse como é de agradar, então vivem uma realidade que a proposta é de agradar. E isso é um fato. Vamos dizer que no contexto nosso de Brasil, nunca se pregou tão pouco sobre a cruz, nunca se pregou tão pouco sobre a condenação, nunca se pregou tão pouco sobre a realidade da possibilidade de uma pessoa ir para o inferno, do sacrifício da pessoa ter que entregar a sua vida a Jesus e viver para o Senhor e deixar as coisas que agradam a carne. É mais coisas que agradam. A proposta é agradar. Você vai na internet, você põe lá o que agrada, você acha uma quantidade enorme de mensagens. Quando você vai buscar um tema que confronta com a gente, que mexe com a gente, você não acha tão facilmente. A proposta não é essa, a proposta é agradar. Pensa comigo, o que vocês vão vir fazer aqui numa quarta-feira, fazendo frio, para alguns, né? Porque, não sei se depois que eu fui para o Pará, eu fiquei destemperado. Eu era mais acostumado com o frio. Me lembro quando eu ainda antes do ministério, eu trabalhava muito cedo. Eu acordava nem blusa, eu usava tanto assim não. Agora fechou um pouquinho, parece que eu estou batendo os dentes de frio, o queixo de frio, por causa do tempo que eu fiquei no Pará. Mas pensa, você sai da sua casa, do seu conforto, vem cá para ouvir pastor falar sobre pecado. Aí por conta disso, não vamos falar, porque o irmãozinho não vai gostar, a irmãzinha não vai gostar. E a gente não quer que esse povo se afaste, a gente quer esse povo aqui. E isso tem acontecido muito. Infelizmente, isso tem acontecido muito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você liga a televisão, é a mesma coisa. Eu não tenho nada contra esses temas, não. Pelo contrário, eu acho que eles todos têm o seu momento oportuno. Mas a real mensagem do Evangelho, ela fala sobre duas coisas, sobre condenação e salvação. Sobre condenação e salvação. A gente precisa sempre ter isso em mente. Um grande expositor, que é o Warren Wiersbe, ele tem um comentário do Antigo e Novo Testamento, e ele diz assim, que nós temos que pregar a Cristo de Gênesis a Apocalipse. A mensagem de Cristo abrange de Gênesis a Apocalipse. Tem hora que você pega certos textos no Antigo Testamento, como é que você vai achar Cristo neles? Só um cara que tem muito conhecimento teológico, de teologia bíblica, para poder chegar nisso. Mas ele defende essa ideia. E nós temos que entender essa realidade. Paulo teve que tratar com esse grupo em sua época, de modo que não se trata de um problema novo, como nos nossos dias. No entanto, é algo muito sério murmurar contra o Senhor, criticar seus servos e pedir substitutos religiosos que satisfaçam nossos desejos carnais. Esses murmuradores de Israel acabaram sendo julgados por Deus e usados por Paulo como uma advertência às igrejas de hoje, como está registrado lá em 1 Coríntios 10. Um coração ingrato cria um ambiente propício para todo tipo de pecado. E aí nós vamos encerrar essa parte, evidentemente, com a citação de Paulo lá em Filipenses 2,14, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Essa é uma realidade que precisa estar presente na vida da gente, principalmente no contexto de igreja. Às vezes a gente gasta uma energia grande demais com coisas que estão voltadas para nos agradar. Às vezes a gente defende as coisas com muito afinco com relação às coisas que nos agradam. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente não briga para quem vai vir. Que dia que é a reunião de oração, Belozi? A gente não vê ninguém brigando quem que vai vir quinta-feira para a reunião de oração que tem na igreja. Não vê. A gente não vê ninguém brigando para que dia que vai vir para distribuir folheto lá em tal lugar. Não, eu que vou. Não, você não vai não, sou eu. Que isso, eu que gosto, eu também vou. Não, eu também vou. A gente não vê esse tipo de coisa.
gastando energia para brigar, para ver quem vai fazer isso. Mas às vezes gasta energia com reclamações que não são pertinentes, com situações que não são pertinentes. Aqui o povo estava marchando. E eu acredito que eles estavam dando um passo, era para trás. E muitas vezes isso pode acontecer conosco. Se a gente não avaliar as coisas e pensar que as coisas não é do jeito que a gente quer, não é pro jeito que a gente gosta, a gente tem um ganho muito grande no contexto de igreja. Isso é uma verdade. Muitas vezes, o pessoal cantou uma música aqui, aí, não, canta outra, é outro tipo. Não, falou sobre tal assunto ali, não, podia ter falado de outro. E a gente vai pelo coração, e a Bíblia diz que o nosso coração é o quê? Enganoso o quê? Enganoso mais do que todas as coisas. E aí vem a parte que a senhora citou. Então as coisas não podem ser do jeito que a gente gosta. Eu não posso vir para a igreja pensando em ouvir uma coisa que tem que ser do jeito que eu gosto. Uma mensagem do jeito que eu gosto. Eu não posso pensar que eu vou participar de um grupo, seja SAF, Mocidade, ou PH, seja qual for o ministério na igreja, em que tem que ser as coisas do jeito que eu gosto. Senão nós vamos ter problema. Passa a ser aquela ideia de a pessoa certa no lugar errado. O que é a pessoa certa no lugar errado? A pessoa certa no lugar errado é que ela poderia estar sendo usada em qualquer outra situação, mas ela foi ficar em um lugar em que não era o para ela. Aí murmura. Aí reclama. Meu Deus, nós temos tantos lugares de atuação no contexto da igreja, não é brincadeira. Se você não deu certo num, não fica insistindo não, se está gerando problema, vai procurar outro lugar, se encaixa em outro. Não fica criticando o seu líder, não fica arrumando um chifre na cabeça de cavalo em relação às coisas porque não está do seu gosto. Esse povo aqui estava andando para trás porque estava reclamando. Evidentemente era um populacho e arrastou boa parte do povo de Israel para fazer a mesma coisa, irmãos. Isso traz um desgaste que não é brincadeira. Emocional, espiritual, nem se fala. Aí a gente vai ver agora um dos efeitos dessa situação. A terceira parte do capítulo 11, que vai do verso 10 ao verso 15, nós vamos encontrar a terceira parte aí. A terceira parte vai dizer que Moisés lamenta o seu chamado. Moisés lamenta o seu chamado. Irmãos, quando eu li essa parte desse texto, eu fiquei assim, sabe, a gente fica meio abalado de ver como que uma pessoa como Moisés, que viu coisas tremendas na presença do Senhor, chega no estágio que ele chegou. De desgaste emocional e espiritual. Vamos ver. Moisés tinha cantado triunfalmente a respeito do Senhor. Mas naquele momento lamentava com amargura o trabalho que Deus o chamara a fazer. E aí eu coloquei em letras até maiores, né? Poucas coisas desanimam mais os servos de Deus do que as pessoas que criticam injustamente e que reclamam das bênçãos recebidas do Senhor. Aqui Moisés abre o bico, porque ele não estava aguentando aquela reclamação, irmãos. Ele chega no limite do limite. Sabe o que ele diz? Ele chega a pedir a morte. Só para a gente ter uma ideia, o estado que ele estava de desgaste emocional, espiritual, de esgotamento que ele estava de lidar com aquela situação, daquele povo reclamando das situações, até vamos dizer assim, em que a providência de Deus estava agindo. Deus dando o alimento e eles reclamando por causa do alimento. E eles não enxergando a providência de Deus diante da realidade. Deus provendo a cada manhã o alimento para aquele povo e o povo está reclamando que aquele alimento está ruim. Que não quer mais aquele, quer lá voltar lá para a escravidão. Que coisa lamentável, que coisa triste que era aquele povo. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não analisar a situação. Eu estou sendo como esse povo. Estou desanimando meu líder. Eu não estou somando com meu líder. E claro, nós temos uma hierarquia de liderança. Quando digo meu líder, pode ser o líder do louvor, pode ser o presidente da junta, pode ser o presidente do OPH, pode ser o presidente a presidente da SAF, pode ser o conselho, pode ser os presbíteros, pode ser o diácono, pode ser o pastor. Aqui é Moisés. Mas dependendo da forma como eu vou lidar com a situação,
exigindo as coisas, criticando, querendo as coisas do meu jeito, eu corro risco de só trazer esse desânimo e esse desgaste, como foi com Moisés. Recentemente, saiu uma pesquisa mostrando a quantidade enorme de pastores que estão afastados do ministério por problema psicológico. Tem sido muito grande o número de pastores que não conseguem voltar. Eu estava no presbitério da Transamazônica, lá tinha um encostado, já deve fazer uns 4, 5 anos, ele não consegue voltar. A gente tentou inserir ele, o conselho da igreja que eu estava, nós convidamos ele para ser auxiliar, colocamos ele na congregação, ele começou a fazer o trabalho, quando foi no mês de março, ele começou a dar crise de novo. Entra para um quarto e não quer ver mais ninguém. Problema sério. E um pastorzaço, chamado Rui Alves de Souza. Uma bênção. Adoeceu a alma dele. Fizemos de tudo, fizemos até proposta para mandá-lo para Belém. Conseguimos uma psiquiatra para fazer o tratamento com ele. As igrejas iam ajudá-lo, mas ele não consegue ir. Complicado. Vamos olhar isso mais de perto. Essa é a primeira de 2 ocasiões em que a atitude do povo levou Moisés a pecar. Uma vez que sabemos como o povo de Israel tinha um coração endurecido e era ingrato, é de se admirar que Moisés não desanimasse com mais frequência. É triste ver um grande homem de Deus pedir ao Senhor que tire sua vida, pois ele sente que seu chamado divino é um fardo com o qual Deus o infligiu e o desgraçou. Só para a gente ter uma ideia, o quanto ele chegou nesse estágio de depressão, de angústia, em que nós observamos aí. Algo importante que a gente tem que ressaltar. Moisés perdeu a perspectiva correta, deixando de olhar para o Senhor e voltando para si mesmo. Algo fácil de acontecer em meio às experiências difíceis da vida. Em meio a toda aquela murmuração, em meio a toda aquela reclamação daquele povo por conta de carne, por conta de toda aquela situação que eles estavam vivendo no deserto, Moisés se sentiu abatido. Isso é uma pergunta que nós vamos fazer para nós, é o seguinte: eu tenho um líder sobre mim. Será que o que eu tenho feito, ou como eu tenho feito, o que eu dito, o que eu tenho agido, que sentimento que tem levado, que sentimento eu tenho transmitido a essa pessoa que está liderando sobre mim? Eu estou somando ou eu estou diminuindo? Eu estou somando ou eu estou trazendo mais carga para ele? A gente precisa pensar muito sobre isso. Não que a gente não vá passar por circunstâncias difíceis e vamos precisar também que os nossos líderes carregam esses pesos conosco. Mas quando a gente é só problema, quando a gente faz o que, vamos dizer assim, o que não devia, quando a gente fala o que não devia, e assim por diante. A gente tem que tomar muito cuidado, examinar muito a vida da gente, porque nós fazemos parte de um contexto de igreja que é como uma engrenagem. Efésios vai dizer que cada parte contribui no processo do crescimento da igreja. Cada parte tem uma função, cada parte é uma engrenagemzinha num montante maior. Se a minha engrenagem começa a rodar ao contrário, a coisa não vai rodar bem. E nós precisamos avaliar muito isso, porque isso estava acontecendo naquele contexto. Não que eu esteja falando isso em referência especificamente a algum tipo de problema, porque na verdade, quando a gente segue um texto na sua ordem, como nós estamos seguindo, nós temos que tratar do tema que está vindo, independente de qualquer coisa. Mas o tema hoje que nos vem é sobre pensar sobre nossa atuação no contexto da igreja, o quanto eu estou sendo bênção, o quanto eu estou contribuindo, o quanto as decisões que eu estou tomando, as coisas que eu estou fazendo estão contribuindo e estão de acordo com a vontade de Deus, para somar dentro do grupo que eu estou inserido, dentro da igreja que eu estou inserido. Isso é muito sério. Isso é muito importante para nós. Suas palavras, eu não posso, olha o verso 14, eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Eu não posso, como nós encontramos no texto aí, nos lembra de quando Deus chamou Moisés
e garantiu a ele que iria ajudá-lo. Ele perdeu a perspectiva de uma tal forma que ele não estava lembrando da promessa do Senhor mais. Para ver o tanto que ele estava distante, sua mente e o seu coração estava distante de Deus, que ele já esqueceu do que Deus tinha prometido. A gente não pode perder isso de vista também não. Deus usa de vamos dizer assim, um truque para atrair ele no seu chamado. Faz uma sarça pegar fogo sem que a sarça se consumia. Ele ficou curioso, foi lá ver a sarça. Quando chegou, estava na presença do Senhor. O Senhor então comissiona a Moisés, lhe faz o seu chamado, lhe dá as suas ordens e lhe dá as suas garantias. Aqui a gente vê que parece que Moisés esqueceu tudo. Eu sozinho, que momento que ele foi sozinho, gente. Mas os problemas estavam de tamanha natureza e gravidade que ele se sentiu sufocado. Ele estava achando que ele estava sozinho fazendo aquilo. Que tudo que estava acontecendo era o Moisés. Quando, na verdade, ninguém faz nada sozinho. Isso aqui é uma engrenagem, onde cada um de nós somos engrenagens menores, onde todos nós rodamos e fazemos acontecer. E a gente precisa pensar nisso. Mas isso mostra o quanto ele perdeu de vista, o quanto ele estava, vamos dizer assim, distante da realidade, daquilo que Deus tinha chamado ele. E claro, evidentemente, o próximo ponto para nós, ele traz uma lição muito importante, né? O próximo ponto, do verso 16 até o verso 35, a gente vê Deus atuando em favor de Moisés. Né? O nosso tema é: Moisés recebe a ajuda de Deus. Que bênção, né? Deus visita a vida desse homem no momento de muita angústia, de muito sofrimento, de muita tristeza por tudo que estava acontecendo. A gente pode dizer que de repente Moisés tinha o seu coração voltado para largar a mão de continuar. E Deus visita esse homem para dar a ele nova direção. Só aí nós tiramos uma lição para nós, que por mais que a gente esteja desanimado com qualquer coisa, com qualquer situação na vida, Deus sempre visita a gente e renova a gente. Deus sempre tem algo novo para nós. Deus sempre é aquele que é capaz de nos revitalizar, de nos restaurar, de nos resgatar. Quando eu penso nessa experiência de Moisés, eu lembro da de Pedro. Depois que Jesus tinha morrido, Pedro foi lá pescar novamente. Jesus chega, eles estão lá pescando novamente, não tinha pegado nada. E então Jesus manda lançar, até então eles não sabiam quem era Jesus, manda lançar a rede. Quando puxa a rede, que tem peixe, Pedro lembrou da primeira experiência, que tinha sido igual. Pula na água e sai correndo para encontrar. Ele falou: só pode ser Jesus. Aí, alguns historiadores vão dizer que possivelmente eles se sentaram ali mesmo na praia, cederam fogo, foram assar o peixe que tinham pego, e Jesus vai resgatar o Pedrão, que estava todo desanimado, abatido. Quando Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro é resgatado de novo. Ele estava completamente abatido. Jesus entra novamente na vida dele, na realidade dele, e resgata ele. Aqui eu vejo a mesma coisa com Moisés. E evidentemente nós podemos ver isso conosco. Há momentos, porque nós não somos super-homens e super-mulheres, há momentos que a gente vai estar abatido pelas situações que nos cercam. Ninguém quer de ferro, ninguém quer super crente, não. Muitas vezes os problemas nos afligem a tal ponto em que a gente põe o joelho no chão, a gente clama mesmo: tem misericórdia, que eu não estou aguentando mais. E Deus, com sua infinita graça, Ele intervém na realidade da nossa vida e nos resgata novamente, e nos restaura. Eu creio nisso. Você crê nisso? Eu creio nisso. Não importa o tamanho do desafio, do problema que você passa, da angústia que você está, Deus é capaz de entrar na sua realidade de vida e resgatar você lá. E não vou dizer que Ele vai resolver todos os seus problemas, não. Pode ser que só a presença dele já seja o suficiente para você aguentar, então, o problema que você está passando. Porque a diferença não é que nós ofertamos uma solução de problemas. Não, não é isso. Não é porque a gente vai ser crente, a gente vai ter fé, que a gente vai deixar de ter problema. Não é isso. Dependente da fé, nós sempre vamos ter problema. A diferença é que uma coisa é você ter problemas e outra coisa é você ter esses problemas, Jesus fazendo parte da sua vida. E aí a diferença é enorme. Ela é enorme.
Vamos entrar então nessa ajuda, nesse socorro, nesse resgate maravilhoso que nós encontramos aí de Deus na vida de Moisés. O Senhor ajudou a Moisés a resolver 2 problemas difíceis que ele estava enfrentando, que é a causa dessa angústia toda. Primeiro, como liderar tantas pessoas. E segundo, como prover carne para todas elas. Os 2 problemas surgiram do tempo em que os hebreus passaram no Egito, onde desenvolveram o gosto pelas comidas de seus senhores. Veja que coisa interessante. O povo se esqueceu da escravidão e lembrou-se apenas daquilo que comiam, entre aspas, de graça no Egito. Ficaram aí fascinados com a carne e esqueceram que quando estava lá eram escravos. Mas vamos olhar de perto esse primeiro problema. Com relação ao primeiro problema, que nós encontramos aí nesses versos 16, 17, do 24 a 30, o Senhor ordenou que Moisés escolhesse 70 anciões, tementes a Deus, para ajudá-lo a cuidar da vida espiritual do acampamento. Moisés já havia nomeado líderes para ajudar o povo a resolver suas disputas pessoais, como encontramos lá em Êxodo 18. Mas esses novos líderes teriam um ministério mais espiritual com o povo. Importante, afinal, o coração de todo o problema é o problema do coração. E a menos que o coração das pessoas sejam transformados pelo Senhor, seu caráter e sua conduta nunca mudam. O que precisava ser tratado na vida daquele povo não era só disputas, pendengas entre eles, mas eram questões espirituais. Então precisava que esses homens fossem nomeados para tratar de um fim específico. Vamos dizer, não como atuar como um advogado, como um juiz que pleiteia a causa ou que julga a causa das pessoas. Isso aí Moisés, de certa forma, já tinha nomeado. Aqui, Moisés quer trazer pessoas que orientam o povo, mas que tragam ao povo uma palavra de Deus. Uma palavra de orientação, uma palavra de, vamos dizer assim, de direção para aquele povo relacionado à vida espiritual daquele povo. Ele estava desgastado porque ele não estava dando conta de atender esse tanto de gente. Ele não estava conseguindo ser pastor daquele tanto de gente. Então agora estabelece esse grupo especificamente para cuidar da alma deles, muito mais do que dos negócios. Para cuidar da vida espiritual, muito mais do que da vida privada particular deles. Esses homens foram nomeados para esse fim. A prova nós vamos ver agora, nesse momento. 68 dos 70 homens reuniram-se no tabernáculo, e Deus lhes deu o poder do Espírito, para que pudessem assistir Moisés em seu trabalho. Sua adoração a Deus é prova de que verdadeiramente receberam o Espírito de Deus. Receberam a capacitação. É bom a gente fazer um paralelo entre o Espírito Santo no Antigo e no Novo. A gente entende e compreende que a ação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento é diferente daquilo que algumas pessoas pensam que não tem o Espírito Santo no Antigo Testamento. Tem sim. O Espírito Santo vinha sobre as pessoas. Ele não morava. Hoje nós somos a habitação do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo. Não, ele vem para estar conosco. A nossa capacitação é para pregar o Evangelho e viver uma vida piedosa na presença do Senhor. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, mas não morava. Ele permanecia e depois saía. E ele tinha um objetivo muito claro, uma capacitação específica, para um fim específico, para a realização de algo específico. A gente observa, por exemplo, na construção do tabernáculo, como que Deus usou, através da atuação do Espírito Santo, a capacidade de alguns homens relacionados à arte. E aqui nós vemos também homens que iriam julgar espiritualmente, que recebem esse Espírito Santo como uma confirmação daquilo que eles deveriam fazer, do chamado que eles tinham recebido. É a ação do Espírito Santo de Deus que vinha sobre eles e que era a confirmação necessária. Né? E aí nós encontramos o relato de 2 homens que não estavam presentes nessa cerimônia. Né? Não sabemos porquê, Eldade e Medade não estavam presentes. Mais uma vez que não foram disciplinados pelo Senhor, supomos que sua ausência não foi uma questão séria. Pelo menos, não perderam a bênção de Deus. Josué ficou muito perturbado por eles terem recebido o Espírito, mas Moisés encheu-se de gratidão. O líder de Israel
parece ter readquirido sua habitual compostura e atitude de generosidade quando ele disse: tomara todo o povo de Israel fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Aqui nós encontramos vamos dizer assim, um probleminha relacionado a esses dois homens, né? Moisés não foi o único servo do Senhor a enfrentar o problema da exclusividade espiritual. João Batista passou por isso, bem como Jesus. E Paulo, conforme Filipenses nos mostra. No entanto, Josué achava que Moisés e Deus estavam perdendo alguma coisa ao permitir que esses dois homens recebessem o Espírito. E aí nós temos um relato da presença de Josué. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa parte se encontra no verso de número 20, que diz assim: mais um mês inteiro, até vos sair pelos narizes. Não, perdão, nós vamos seguir, eu quero ler esse texto, mas um pouquinho mais para frente. Vai ser bem agora, nessa segunda parte, no segundo problema. O segundo problema estava relacionado a encontrar carne suficiente para alimentar a nação. Certamente os israelitas não iriam abater seus rebanhos, pois isso os deixaria sem nada. Com um vento, Deus enviou para o acampamento cordonizes, que voaram a 1 metro do chão, e os israelitas passaram 2 dias apanhando e matando as aves. 10 hómeres, equivalente a um recipiente com capacidade para 36 litros. Mas Deus lhe disse que teriam carne suficiente para comer durante 1 mês. Aí vem um ponto importante. Quando Deus quer de fato julgar as pessoas, Ele permite que façam as coisas do jeito delas. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Olha o que diz o verso 20 para a gente entender essa parte. Agora que eu queria ler. Mas 1 mês inteiro era a comida. Não comereis um dia, verso 19, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20. Mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastigueis dela. Portanto, rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Aqui nós temos um problema sério. Os israelitas começaram a devorar a carne, felizes por satisfazerem seu desejo. Mas veio o julgamento de Deus e muitos morreram. Moisés chamou o lugar de Quibrote Taavá, que significa túmulo de concupiscência. E aquelas sepulturas serviram de monumento para o perigo de se orar, pedindo: seja feita a minha vontade, não a sua. Se tem uma coisa importante que nós precisamos aprender com esse momento aqui, é que nós não podemos exigir nada em nosso nome, ou impor, melhor dizendo, nada em nosso nome. O povo reclamou de uma tal forma da carne. O primeiro problema, Deus ajudou Moisés a resolver. A liderança, ele estava ficando esgotado espiritualmente com aquele tanto de gente. O segundo problema foi a carne. E Deus envia essas aves, que daria para eles comerem um tempo muito longo. E o povo se satisfez daquilo. Deus permitiu dando a eles as aves. Mas Deus mostrou que o que eles estavam pedindo não era justo. Estava errado. Eles não tinham razão para fazer aquela reclamação toda. Mas Deus ainda assim deu a eles o que eles pediram. Para que eles aprendessem que estava errado. E depois que eles comeram até se empanturrar, veio sobre eles o julgamento. A gente precisa tirar uma lição muito preciosa de que não é a vontade da gente que tem que prevalecer. Olha só que interessante. O Senhor havia advertido Israel de que a forma como tratavam o maná diário seria um teste de sua obediência à palavra de Deus. Ao rejeitar o maná, Israel, na verdade, rejeitou o Senhor. E foi essa atitude rebelde que trouxe sobre eles o julgamento de Deus. Era para eles estarem, como diz Paulo, com contentamento. A palavra contentamento vem da palavra do latim contento. Sei estar contento em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo: eu sei ficar feliz, satisfeito em toda e qualquer situação. Esse povo aqui não sabe. Eles não souberam
estavam recebendo um alimento que vinha do céu, bênção de Deus, e reclamaram da bênção. Se sentiram ultrajados por aquilo que estavam recebendo. Reclamaram daquilo que Deus estava dando. Como a gente precisa tomar cuidado com isso. Em coisas simples na vida, como você botar um prato de comida, eu não como isso, eu não gosto daquilo, e às vezes, né, principalmente os filhos, os adolescentes, eu não como isso, eu não gosto daquilo, não quero aquilo outro, não quero isso. Muitas vezes é o que tem. E quantos não tem nem isso? A gente aprende a dar valor nas coisas quando a gente não tem, né? Eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 11 anos, eu era o mais velho, e minha mãe não tinha profissão, ela foi passar roupa. E eu me lembro que até que a pensão que ela recebeu, começou a receber, demora um tempo depois da morte, até que ela recebeu, não tinha de onde tirar a renda, ela começou a passar a roupa fora, ganhando muito pouco. Nós passamos um bom tempo comendo mingau de fubá. Um dia era doce, outro dia de sal, outro dia era de sal, outro dia era de doce. Um dia botava um ovo, um dia botava um pedaço de carne. Era eu, mais 2 irmãs e minha mãe. Até hoje, se fizer, eu como até virar o oi, viu? Tanto que eu gosto. Até virar os olhos a gente come. Vocês não comem, não? Eu como. Mas como é bom quando você bota a comida na mesa, você tem do que se alimentar, né? Que bênção, para que reclamar? Eu toda a vida ensinei meus filhos a tomar muito cuidado com isso. Lá em casa tem uma regra. Nesse sentido aí, nós estipulamos essa regra. O que eu botar na mesa que falar que não gosta, vai comer só aquilo. Então ninguém reclama de nada que tem no prato. Porque sabe que aí vou tirar o que ele gosta e vai ficar só o que não gosta. Toda a vida eu ensinei eles desse jeito. Não tem, além de ser uma atitude de total ingratidão, traz uma vergonha muito grande. Você vai comer na casa de uma pessoa, e quando a pessoa não sabe o que seu filho come ou não come, né? E aí vai botar a comida para o seu filho começa, né? Fala alto, né? Ah, não, mãe, eu não gosto disso. Não, mãe, não põe isso que eu não como aquilo. E aí a vontade é furar um buraco e entrar dentro, né? Seu filho dizendo que não come aquele jantar ou aquele almoço maravilhoso que você foi convidado para participar. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque nós vivemos o tempo em que a gente reclama das coisas. Você compra um tênis hoje, pouca coisa você já desiste, quer o outro. Você compra um celular, de repente você descobre que ele não faz uma coisa que o outro faz, lá do fulano Beltrano faz, você já reclama que aquele já não presta. A gente tem que tomar muito cuidado, gente. Muitas vezes Deus permite que a gente passe por situações difíceis para a gente reconhecer que o que a gente tinha era melhor que o que a gente recebeu. Esse povo não entendeu. Isso nos lembra de que a forma como tratamos a palavra de Deus é a forma como tratamos o próprio Deus, o próprio Senhor. Como esse ponto é importante para nós. Entender que a vontade de Deus ali estava sendo feita e eles tinham que acatar a vontade, que era o maná. Começaram a reclamar da vontade de Deus, da bênção de Deus. Trataram a bênção de Deus com desleixo. Trataram a bênção de Deus na vida dele, a providência de Deus, como uma coisa que não prestava. Com desvalor. E aí, claro, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem uma música que cantava uns anos atrás, que dizia assim, que ele gosta, o crente chuchu, não me lembro mais porque que era crente chuchu, tá? Mas cantava assim, ele é o crente chuchu, ele gosta de igreja e cantar aleluia. Mas quando chega da igreja, ele guarda a sua Bíblia no armário e só a pega no próximo domingo. Aí tinha um refrão, ele era o crente chuchu. Não me pergunto por que era, que isso aí eu já não lembro mais. Tem gente que pega a Bíblia, guarda lá no domingo, quando chega no domingo, acorda, nossa, tem que ir para a igreja. Espera aí. Nossa, pô, semana toda parada aqui tem poeirô. Deixa eu limpar aqui, porque eu tenho que ir para a igreja hoje, né? Não pega na Bíblia a semana inteira. Ora, se nós sabemos que ao orarmos falamos com Deus, ao lermos a Bíblia, Deus fala conosco, então você ficou sem ouvir nada de Deus a semana inteira. Porque não leu a Bíblia. A forma como tratamos a palavra do Senhor reflete como nós tratamos o próprio Deus. Essa é uma grande verdade que nós precisamos aprender com esse povo. Ignorar a palavra, tratá-la com descaso ou lhe desobedecer deliberadamente é pedir a disciplina do Senhor.
Em vez de nos alimentarmos das coisas do mundo que trazem a morte, vamos cultivar um apetite pela santa palavra de Deus. E isso é para nós de grande importância para as nossas vidas. Eu quero passar aqui um vídeo para nós encerrarmos hoje, que vai retratar um pouco a respeito desse tema, que é o trabalho em equipe, um povo que trabalha junto com um só propósito, com um só objetivo, como é uma lição primordial. Essa história vai falar um pouco sobre um fato que ocorreu na guerra. É um vídeo bem pequenininho, depois a gente vai completar alguma coisinha. Alguns anos atrás, Steve Ambrose escreveu um livro que descreve a experiência de uma companhia de paraquedistas durante a Segunda Guerra Mundial, chamado Companhia Easy. O medo pode ser uma névoa espessa que sufoca nossos sonhos. Pode ser uma gaiola que impede-nos de alcançar o nosso destino. Pode ser um peso que impede a cada passo. Vez após vez, os homens da Companhia Easy conheciam o medo. Poucos dias após 6 de junho, em 1944, eles estavam andando por uma estrada, em direção a uma aldeia francesa, quando uma metralhadora inimiga abriu fogo sobre eles. Apesar da sua formação, os homens se abaixaram para cobrir e congelaram. O comandante da companhia, o tenente Dick Winters, sabia que se ficassem lá, os seus homens seriam mortos. Então ele se levantou no meio da estrada, longe de proteção, balas assoviando à sua volta, e ordenou aos seus homens para sair. Seus homens olharam para ele, não acreditando no que estavam vendo, mas só por um instante. A coragem de seu comandante os inspirou. Então eles foram para fora. Por causa da grande bravura do tenente Winters, os homens sobreviveram. Stephen Ambrose intitulou sua história da Companhia Easy Band of Brothers por causa do vínculo de comunhão que esses homens sentiram um pelo outro. Este tipo de fraternidade acontece quando as pessoas dão o seu coração, poder, mente e força a uma causa maior que eles. Quando trabalhamos juntos em um vínculo de fraternidade, quando amamos uns aos outros e somos leais e fiéis à grande causa a que fomos chamados, o impossível se torna possível. Um dos homens da Companhia Easy lembrou de uma conversa que teve com seu neto. Vovô, o menino perguntou, você foi um herói na guerra? O velho soldado pensou sobre a questão por um momento e então respondeu, não, mas eu servi em uma companhia de heróis. Aqueles que vão trabalhar com todos vocês têm dentro de si o potencial para ser heróis. Como você inspirar aqueles que atuam com você e dar-lhes uma visão da grande causa, ajudá-los a definir suas prioridades e incentivá-los a instalar-se nos arreios, superar seus medos e, na fé, você pode criar a sua própria companhia de heróis. A lição preciosa que nós vamos tirar é que nós somos um exército. Nós até cantamos, né? Sei que tem uma música que é antiga, mas diz que nós somos o exército de Deus. Nós cantamos que nós marchamos, nós somos o exército. Nós temos que marchar juntos na causa, que é a causa do Evangelho. Caminharmos juntos, como um só povo, não importa onde a gente esteja inserido. Nós não podemos deixar que as nossas diferenças, elas tragam dificuldades, tragam empecilhos. Nós precisamos ser como aquele grupo ali que foi retratado, que conseguiu alcançar a sua missão, cumprir com a sua missão.
E nós temos uma missão. Tem um dito que no quartel a gente diz assim: missão dada é missão cumprida. Não sei quantos serviram o quartel, sabe disso. Isso é uma frase muito famosa do quartel: missão dada é missão cumprida. Nós temos uma missão de pregar o Evangelho. E cada um de nós temos que cooperar de igual modo, da mesma forma, para alcançar esse propósito, essa missão que Deus nos deu. Não sendo empecilho, mas sendo bênção de Deus, aonde a gente estiver inserido. Sendo gente que soma na vida, no grupo, na vida dos outros, e não gente que diminui. A gente já tem que aprender essa lição. Olhar para os nossos líderes com valor, com respeito, que é medido a eles. E isso é muito importante no contexto de igreja, não só com o pastor, mas com seus presbíteros, com os presidentes das sociedades. Entender muitas vezes as decisões que são tomadas. Se não entende, buscar esclarecimento antes de falar qualquer coisa, chegar a qualquer conclusão, buscar entender por que aquele caminho foi tomado. Entender o propósito do Senhor e a orientação do Senhor que foi dada. Isso é primordial no contexto de igreja, para que a gente saiba conviver, vamos dizer assim, juntos, unidos num só propósito, de pregar o Evangelho e louvar o nome do Senhor.